Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos aqui, continuando com as funções integradas, vamos ver hoje as funções min e max. Já usamos essas funções anteriormente, né? Só fazer aqui uma rápida recordação. Então a função min, ela vai retornar o menor valor dentro de um interável e a função max o maior valor dentro de um interável. E, basicamente, né, se eu tenho ou uma lista, ou uma tupla, ou basicamente uma sequência de caracteres, ele vai também retornar as mesmas coisas, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo, só para a gente recordar, né? Basicamente aqui. Vou fechar aqui os arquivos da aula passada, vamos criar um novo. Aula 118. Então aqui, vamos criar uma lista. E aqui os elementos 45, 78, 9, 34, 67 e 23. Muito bem. E aqui a gente também pode ter uma tupla. E por fim, uma string, né? Palavra, frase. Uma frase aqui então contendo, por exemplo, PyPro. Seja um profissional Python. Tá aí. E aqui, então, a gente pode, obviamente, retornar aqui. Então, ó, print. Menor lista. E aqui a gente utiliza, então, a função menor é min, né? Min de lista. Ele vai retornar o menor valor. E maior lista. Que ele vai então retornar o max de lista. Muito bem, vamos copiar agora isso daqui, ó. Ctrl C, a linha de baixo, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui de tupla. E aqui de string, né? str. Aqui maior de tupla. E aqui maior de string, tá? E basicamente aqui a gente passa então aqui a tupla e tupla, e aqui min de frase, e aqui min de frase, max, né, de frase. Muito bem, então ele vai retornar aqui o mínimo e o máximo de cada um desses elementos aqui. Vamos executar e vamos ver o que acontece. Então, ó, o mínimo da lista, ele teve lá um 1, e o maior, o 78, né? Da tupla 1 e 56, e da string o espaço foi o menor, né, porque ele está, né, dentro da tabela ASCII numa posição menor do que todos os demais, e o y numa posição maior. Muito bem. A gente também pode, né, trabalhar com keys aqui dentro, né, para estabelecer qual é o elemento, né, o que a gente quer realmente saber em termos de entendimento, né, qual é o elemento que eu quero que ele olhe, né. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui, vamos salvar aqui, aula 118b, fechar anterior. Aqui, olha, podemos colocar aqui, ó, nomes, uma lista de nomes aqui, ó, Adriana, o Rony, o Renê, quem mais? O Marcelo, aqui, ó, Marcelo, quem mais? A Tereza, e aí vai, né? Ou seja, nomes aqui quaisquer. Se eu fizer aqui, né, utilizando aqui, ó, um print, o mínimo de nomes, e também fizer aqui, ó, o print max de nomes, o que efetivamente ele vai observar? Vamos executar aqui. Ele vai trazer qual é o menor nome e qual que é o maior nome. Observando o que aqui? Basicamente, as letras que compõem a palavra e efetivamente lá na tabela ASCII o que vem antes do que, né? Basicamente isso, então, vai pegar a primeira letra, vai comparar e assim por diante, tá? Mas e se eu aqui nesse caso, né, ao invés de pegar o mínimo e máximo em termos de ordem alfabética, eu quero aqui pegar o tamanho, né, vamos falar assim, o comprimento dos nomes, né? Aí, então, eu tenho também aqui um parâmetro que seria o key, né? Ou seja, a chave de ordenação aqui também, para identificar um menor e maior. E como que eu faço isso, né? Então, aqui no caso, olha só, eu posso, utilizando aqui, ó, a mesma coisa, print, o mínimo de nomes. Aí eu coloco uma vírgula aqui
e eu vou identificar aqui ó, a chave, né? Bom, qual vai ser aqui a minha chave? Então eu tenho que passar aqui, dependendo, eu quero então retornar aqui como retorno o tamanho, né? Então eu tenho que fazer aqui uma função lambda que vai pegar o quê? O nome que ele está sendo passado, ou seja, um elemento, né, disso, e vou então pegar esse elemento e vou retornar aqui o len do nome, né? Ou seja, é uma função para cada elemento de nomes, eu vou pegar um nome e vou verificar o seu comprimento. Então a chave de ordenação vai ser esta função aqui de ordenação. Neste caso aqui, o mínimo, né, vai trazer então por ordem, né, de tamanho de letras. Vamos ver o que ele vai nos trazer aqui. Executar. E tá aqui, ó, o menor é o René, né? A menor quantidade de letras, que são 4 letras, né? E o maior, vamos só copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos só mudar aqui de mínimo para max, salvar e executar. E tá aí, ó, o maior é a Adriana, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? A maior de todos ali, ok? Muito bem, e para finalizar aqui, né, vamos então também pegar aqui uma outra estrutura, né, que poderia ser aqui músicas. Se eu fizer aqui, ó, mínimo e máximo de músicas, o que vai acontecer? Vamos ver? Vamos só retomar, né, esta estrutura aqui, que nós já temos isso em algum lugar aqui, né? Que nós fizemos na aula 17, é isso aqui, ó, aula 17b, Ctrl C. Então vamos retornar lá, vamos criar uma nova. 118, né? Aula 118 C. 118C. E aqui a gente copia, né? Aqui as músicas. Muito bem, se eu fizer isso aqui, ó, print min de músicas, o que vai acontecer? Vamos executar. E tá aqui, ó, ele fala que também ele não consegue identificar aqui qual seria a chave de ordenação para identificar o que é mínimo, o que é máximo, né? Então, neste caso especificamente aqui, a gente também tem que inserir naquele campo key, né? Basicamente, um lambda falando exatamente o que ele deve procurar. Então, aqui no mínimo, né? A gente coloca aqui, basicamente, o parâmetro nomeado key, e aqui a gente vai declarar uma função lambda, aonde a gente vai pegar cada música e vamos observar, por exemplo, né? Quem? Música que está na posição referenciada por tocou, certo? Então, dentro de tocou, ele vai retornar então o valor, então ele vai ter como chave de ordenação exatamente este indicador, né? Tá certo? Tá certinho. Vamos executar aqui, ó. E aqui, então, o mínimo, né? Ou seja, aquela que tocou menos é 4. E se a gente copiar isso aqui para max, Ctrl V, Ctrl V, e aqui a que tocou mais, max, salvar, e vamos ver, ele vai retornar, aí se eu te pego, que tocou 45 vezes. Ok, pessoal? Então é isso, né? Então a função min e max, né, tem essas particularidades aqui. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos ver mais algumas funções aqui integradas, né, na programação funcional. Vejo vocês, até lá, tchau!